Olá pessoal que está assistindo o AgriShow com você. No episódio de hoje a gente fala com o Matheus Salvador, que é gerente de marketing de produto para a América Latina da Climate Field View. Matheus, super obrigado de conversar com a gente. Eu queria já começar te perguntando, a gente tem visto aí um aumento de produtividade das lavouras e uma redução de custo com insumo e processo, né, nessa cadeia produtiva. O desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas, somado à adoção de ferramentas de campo, também está promovendo essa transformação digital na agricultura brasileira, ajudando o produtor. Vocês são líderes mundiais em agricultura digital, com um trabalho focado em prover o agricultor com um número cada vez maior de funcionalidade para ele resolver os problemas cotidianos. Eu queria que você desse um pouco de detalhes dessa plataforma de vocês. Ótimo, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui hoje. Muito prazer a todos, eu sou o Matheus, e acho que a sua pergunta faz todo sentido e é muito boa, Thiago. Vou até começar aqui, então, contando um pouco da plataforma Climate Field View, né? Então, a Climate Field View é a plataforma digital, de agricultura digital da Bayer, né? A plataforma é composta por serviços e soluções inovadoras em agricultura digital que vão combinar dados agronômicos, né, e soluções inovadoras de agricultura digital para prover para os agricultores soluções que vão ajudá-lo a tomar melhores decisões na lavoura durante todo o ano, durante toda a safra, né? O que isso quer dizer? O Field View, então, vai ajudar o produtor a coletar todos os seus dados agronômicos, sejam eles dados vindos de máquinas ou dados vindos de outras origens, como imagem de satélite ou mapas de solo vindo de outros provedores que ele contrata localmente. Todos esses dados vão ser reunidos num só lugar. Então, daí já é um grande benefício para o agricultor. Sim. Abandonar soluções que são distribuídas em diferentes lugares, né? Muitas vezes ainda no papel, num CD, num pendrive, tudo concentrado num lugar só, de fácil acesso, seguro por estar na nuvem, e seguro também porque o produtor tem uma autonomia de controlar seus dados, ele é o dono dos seus dados, né? Então, a gente sabe que hoje privacidade de dados é um tema importante e sensível e que a gente leva muito a sério, então acho que daí tem um grande benefício também do produtor, ainda apesar de não ter os dados ali físicos no seu escritório, todos eles estão muito seguros na nuvem. A partir daí, começam uma história muito importante que o produtor passa a ter de uma maneira muito mais fácil com seus dados ao longo de toda a safra. E os benefícios ele vai tirando ao longo de toda a safra em forma de decisões mais empoderadas e tomadas em cima de dados, que antes estavam dentro da sua plantadeira, da sua colhedora, ou num provedor local de análise de solo, ou imagens de satélite de algum provedor online, e agora tudo num lugar só, em que vai ajudar o produtor, então, a planejar melhor a sua safra, acompanhar a previsão climática para também entender qual é o melhor momento de entrar na lavoura para um plantio, para uma colheita, para uma aplicação, monitorar todas essas operações, então coletar dados de plantio, pulverização e colheita vindos das suas máquinas e durante todo esse processo tomar decisões ágeis, né? Então, imagine que dados que antes o produtor só tinha ao final da safra, agora ele tem tempo real. Né? Muitas vezes até a gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade de conectividade de internet no campo, mas a nossa funcionalidade, o nosso aplicativo roda offline na lavoura e aí ele pode trazer para o escritório muitas vezes e já no final do dia ter acesso a todos aqueles dados e literalmente da noite para o dia tomar decisões operacionais, por exemplo, de alguma estratégia de mais velocidade, menos velocidade da sua máquina, mudar a população de sementes, enfim, são decisões que no final das contas geram valor inclusive monetário dele economizar um dinheiro aqui, ganhar mais dinheiro ali, e ao final da lavoura, é claro, ter todos esses dados para planejar a safra seguinte com muito mais assertividade. A gente está falando muito de uma otimização completa da produção no campo, né? Eu queria entrar um pouco no detalhe da prescrição, que é uma característica muito forte da ferramenta de vocês. Primeiro eu queria
explicar um pouco, né, no caso que você explicasse um pouco o que é a prescrição e como que ela vai ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Ótimo, vamos lá. Prescrições, então, Thiago, são recomendações que o próprio produtor ou algum parceiro de negócio, algum provedor que ele contrata, ou alguém de confiança da lavoura, seja quem seja a pessoa que tem dados para tomar decisões, para prescrever. Acho que a palavra prescrição às vezes é muito comum na medicina, por exemplo, prescrever um remédio ou prescrever alguma coisa. Prescrição aqui nada mais é também do que uma recomendação do que e quanto de insumo vai ser colocado na lavoura. Então, deixa eu te dar um exemplo. Uma prescrição pode ser uma prescrição, por exemplo, de sementes, em que o agricultor pode prescrever, ou alguém prescrever para ele, qual híbrido plantar, né, ou qual é a densidade, aí, quantas sementes por hectare ele deve plantar, ou uma prescrição, por exemplo, de fertilizantes, né, que tipo de fertilizante aplicar, quando, quanto, né. Prescrições, no geral, então, são isso, são recomendações de inserção de um insumo no campo do agricultor. E o que isso tem a ver com o Field View, né? Onde que as coisas se conectam? Acho que você trouxe um ponto importante que é uma característica muito inerente da Climate Field View, e eu concordo totalmente. Acho que o ponto aqui é a gente ajudar o agricultor, através dessas prescrições, tanto a criar suas prescrições de uma forma mais fácil, quanto a utilizar esses dados que ele vem trazendo ao longo dos anos dentro da plataforma para criar prescrições mais assertivas, né? Então, como que isso acontece hoje? A gente tem dois ambientes ou dois principais tipos de prescrição. Uma são as prescrições manuais, né? Essas prescrições são chamadas dessa forma porque são prescrições onde o próprio usuário, muitas vezes o agricultor ou alguém que trabalha com ele, vai dentro da plataforma criar prescrições recortando o seu talhão, né, dividindo ele em diferentes zonas, para cada uma dessas zonas aplicar um insumo em alguma taxa variável. Por exemplo, diferentes populações de sementes em cada parte do talhão, por exemplo, ou uma aplicação de algum defensivo em vazões diferentes para cada uma parte do talhão. Isso são prescrições e elas são manuais porque o agricultor está criando baseado no conhecimento dele. E como que a gente ajuda? Ele faz tudo isso sozinho? Não. Apesar de ser manual, o que o Field View faz é ajudar esse agricultor a ter referências em cima de dados para fazer uma melhor prescrição. Então, imagens de satélite, né, que mostram, por exemplo, o desenvolvimento vegetativo e aí as diferenças de potencial produtivo dentro de um talhão, para que ele consiga identificar quais áreas têm um melhor potencial produtivo e ali colocar mais ou menos insumo, por exemplo, ou mapas, por exemplo, de infestação de plantas daninhas, por exemplo, e aí conseguir fazer uma aplicação mais focada ali dentro, ou naquela parte do talhão, e aí você trouxe o ponto da economia de insumo, né? É aí que a coisa se conecta, é aí que a conta faz sentido, né? Então, são prescrições onde ele vai colocar mais ou menos insumos, né, de acordo com os dados, para conseguir ser mais assertivo e colocar somente o insumo que é necessário e ter economia em cima disso, né? Então, esse é o primeiro grupo de prescrições que a gente tem, que são as prescrições manuais. Esse ano, a gente está trazendo uma grande novidade aqui para a região do Brasil e da Argentina, que são as prescrições de sementes Field View. Aqui, a gente tem, além desse potencial das prescrições manuais, algo muito interessante que é a própria ciência de dados, né? Então, onde que a coisa também começa a fazer sentido para o agricultor? Por que faz sentido ter tantos dados num lugar só? Porque muitos agricultores, colocando seus dados dentro de uma plataforma, criam uma oportunidade de a gente ter um banco de dados bastante grande, conhecimento sobre diferentes híbridos em diferentes locais, ambientes produtivos, e começar também a entender qual que é a performance desses híbridos em diferentes lugares. A gente usa, então, dados não só de dados combinados de agricultores, como os dados de testes de ciência da Bayer, né? Então, nós temos times de campo da Bayer que, ao longo dos anos, vão acumulando informações de performance desses híbridos, e aqui a gente está falando de milho, né, por enquanto. Então, acumulando todos esses dados, eles são a fonte que a plataforma vai usar
para colocar inteligência artificial por cima e esses algoritmos ajudarem o agricultor a buscarem a melhor recomendação de população de sementes para uma dada produtividade estimada. Como que isso acontece na prática, então? Imagina que um agricultor vai lá plantar o milho, né? A gente está agora no meio da safra de verão aqui, pelo menos hoje, dia 3 de setembro, né? E o agricultor vai estar fazendo o planejamento do seu plantio de milho. Com a ferramenta de prescrições de sementes Field View, ele vai entrar, ele vai registrar qual é o híbrido de milho que ele está plantando, da baia, ele vai colocar qual é a produtividade que ele espera ter daquele híbrido, e baseado em todo esse histórico de dados que o Field View tem e alimentou o seu algoritmo, o Field View vai recomendar para esse agricultor qual é a população ideal dentro de cada talhão, explorando o melhor potencial produtivo daquela zona, daquele talhão. Então, imagina que áreas que têm um potencial produtivo maior vão receber mais sementes, por serem áreas mais férteis, e áreas de menor potencial produtivo, a gente vai evitar o desperdício de colocar o mesmo número de sementes ali, colocando menos. Então, essa variação devolve para o agricultor economia, muitas vezes, ou mesmo que seja uma população maior do que ele já fazia, vai ajudar ele a ter uma produtividade ainda melhor. Então, acho que os benefícios são o agricultor colocar a quantidade de sementes certa para explorar o melhor potencial daquele híbrido, baseado num grande e extenso banco de dados que ajudou a gente a chegar até aqui, e, no final das contas, o agricultor ter melhores resultados aí ao final da sua safra. Matheus, a gente estava falando aí de análise por talhão, insumo por talhão, economia por talhão, que resulta finalmente numa melhor produção e uma economia geral. A gente falou aí de dados na nuvem, uma coleta de dados que vão para a nuvem de todos os produtores, Brasil e Argentina. Aí acendeu uma dúvida aqui para mim, que os produtores não têm acesso aos dados coletivos, mas eles têm acesso à informação gerada da análise desses dados coletivos e do talhão deles. Certo, vamos lá então. Que tipo de dado cada produtor tem acesso hoje? Aos seus próprios dados. E quem tem acesso a esses dados? Somente ele. Né? Okay. E o que ele pode fazer é compartilhar a sua conta com pessoas que ele eventualmente trabalhe junto, pode ser um assessor agronômico, um consultor, um RTV que vende defensivos ou sementes para ele, enfim, pessoas que trabalham com ele. Ele pode compartilhar a sua conta, e aí sim as pessoas passam a ter acesso a esses dados, e ele pode cancelar esse compartilhamento a qualquer momento. Então, ele tem acesso somente aos seus dados, ele pode compartilhar esses dados com pessoas de confiança, ou ele pode ter acesso a dados que outras pessoas compartilharam com eles, né? Se dois produtores quiserem compartilhar as contas entre si, eles passam a colaborar juntos. Onde entra essa história dos dados agregados, né? A nossa política de privacidade, inclusive, é importante que todos saibam que ela fica lá no nosso site, no fieldview.com.br, todo mundo tem acesso. E o que são esses dados agregados, né? Os dados do produtor, eles não são compartilhados com ninguém pela Climate, somente quem o produtor compartilha. E os dados agregados são dados de vários produtores juntos, utilizados a benefício do próprio produtor. Acho que o exemplo das prescrições aqui é um bom exemplo, né? Então, imagina produtores distribuídos por N lugares do Brasil e do mundo, que estão plantando um mesmo híbrido, conseguindo produtividades similares, a populações muito similares também. Então, isso, de uma forma agregada, gera uma base de dados para a ferramenta tomar decisões para o próximo produtor que vai plantar, né? Então, isso são dados agregados, dados de vários produtores, e aqui a gente não está falando de dados como nome, endereço, telefone, nada agregado. São esses dados agronômicos que, de vários produtores juntos, a gente devolve para o produtor em forma de algum benefício.
Então, um exemplo muito interessante, inclusive, ao longo das safras, né, a gente tem a gente gera para o produtor também alguns relatórios que ajudam ele a acompanhar o andamento da sua operação e como ela está comparada com a sua região. E aí, o que significa isso? Esse dado da região são dados agregados, né? Então, imagina um agricultor ali em Rio Verde, Goiás, que está no meio do seu plantio de soja ali no final de outubro e ele quer acompanhar como é que está o andamento de plantio de soja na sua região. A que velocidade média os seus vizinhos estão andando, né? Qual é a evolução do plantio? Todo mundo já está caminhando para o final do plantio? Não? Está atrasado ou não? Isso não significa que aquele agricultor vai ver o dado do vizinho isolado, ou o nome do vizinho. Não, é um dado agregado da região de Rio Verde que vai ajudar ele a ter um comparativo da sua região para tomar uma melhor decisão para ele, né? Será que eu estou andando muito abaixo da velocidade do que os meus vizinhos estão andando? Enfim, produtividade, né? Será que a minha variação de produtividade no talhão está condizendo com a minha região, e será que eu poderia melhorar isso? Então, a gente ajuda o produtor a tomar decisões também, não só baseados nos dados dele, mas no dado coletivo, que pode ajudar ele a ter um olhar comparativo com a sua região, para ver se ele está explorando todo o seu potencial ou não, né? A gente tem um case, né, antes de começar a nossa entrevista aqui, a gente conversou de um case do Paraná, que é o produtor Cássio Cossatz, aí eu peço desculpa se eu não falei o sobrenome certo, que ele testou isso aí, vocês já tiveram um feedback deles, a gente até tem um vídeo depois que dá para emendar aqui. Você tem algum comentário que a gente possa fazer sobre esse case do Paraná? Perfeito, Thiago. O Cássio Cossatz é um parceirão da Climate, está com a Climate desde o começo, desde os primeiros testes aqui do FieldView no Brasil e com a gente até hoje, vivendo várias histórias de sucesso. O Cássio fica ali no Paraná e ele usou tanto as prescrições anuais, que eu contei aqui no começo, quanto as prescrições de sementes FieldView que estão disponíveis para teste para todos os clientes do Plano Plus, do FieldView, e o vídeo do Cássio mostra bastante o que são essas prescrições e como o Cássio, na posição de agricultor, vê o benefício dessa prescrição, tanto no seu conhecimento agronômico, quanto no seu conhecimento pessoal de usuário FieldView e qual o valor que ele tirou disso. Acho que o vídeo vai contar muito bem como foi essa história. A prescrição foi algo que a gente buscou desde 2012 e o FieldView nos chamou para fazer alguns testes esse ano de prescrição, e algo que eu venho acompanhando eles fora do Brasil, que já tem, né, nos Estados Unidos, e é muito simples. O que me chamou a atenção é que ele te dá uma base, né, ele vai dar um norte para o agricultor, que seria uma sugestão, e o agricultor vai ter a possibilidade de concordar ou não com aquela prescrição. Eu, particularmente, recebi a prescrição e eu fiz alguns comentários e ficou muito bom o mapa e muito simples. Eu acho que a questão que o FieldView mais uma vez vai trazer para a vida do agricultor é essa simplicidade. Muitos agricultores têm as máquinas têm a tecnologia para fazer, mas infelizmente o agricultor não tem a ferramenta para fazer a confecção desse mapa. Daí que eu acho que entrou o FieldView para facilitar a vida do agricultor. Matheus, queria te agradecer então por essa explicação de prescrições no geral da produção do agro. Super obrigado pelo seu tempo e pelas explicações aqui para a gente. Eu que agradeço, Thiago, e a todos os ouvintes que ficaram aí com a gente até agora. Muito obrigado pela oportunidade. Vou deixar uma mensagem final aqui, que caso os nossos colegas aí que estão nos ouvindo queiram saber um pouco mais sobre o FieldView ou sobre as funcionalidades aqui que a gente falou hoje, tem vários lugares que podem ser acessados, né? Um deles é o nosso site, o fieldview.com.br. Toda a estrutura comercial da Bayer também tem propriedade para falar de FieldView e são pontos de contato que estão aí disponíveis para falar sobre a plataforma. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 11 97256 1110.
É um time de especialistas de produto que vai estar 7 dias por semana disponíveis aí para todo mundo conhecer um pouco mais da plataforma. E a gente falou de algumas funcionalidades específicas aqui hoje, como as prescrições de sementes FieldView, né? As prescrições também já estão disponíveis para teste para todos os produtores, ou todos os usuários, né, do Plano Plus do FieldView, e eu convido todos os interessados aí a procurar esses canais para saber mais da plataforma e dessas funcionalidades super interessantes que a gente tem aí para ajudar o agricultor a tomar melhores decisões e ter melhores resultados. Obrigado a todo mundo. Eu que agradeço.